Brasil Colônia é o nome dado ao período que vai da descoberta, ou melhor dizendo, da chegada dos portugueses ao que se tornaria futuramente o Brasil, em 22 de abril de 1500, até o dia em que Dom Pedro I proclamou nossa independência no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, com muita pompa e circunstância. Pelo menos foi assim que Pedro Américo pintou. Essa é a maneira como muitos de vocês que estão me escutando vão encontrar em seus livros didáticos o recorte desse primeiro momento da formação histórica do nosso país. Considerando que estamos em 2024, 322 anos é o período que estudamos referente ao que chamamos de Brasil Colônia ou Brasil Colonial. Ou seja, do momento em que o primeiro português pisou em terras tupiniquins até que outro português anuncia a independência de tais terras. Mas e se eu te disser que nos anos de 1970, em uma gruta no município de Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi encontrado o que é considerado o fóssil humano mais antigo da América do Sul, com cerca de 12.500 a 13.000 anos. Poderíamos iniciar a história do Brasil com Luzia, a primeira brasileira, não podemos? E as centenas de povos que habitavam o que hoje representa o Brasil antes da chegada do europeu. Ou seja, existem vários marcos que poderíamos utilizar para começar a contar uma história do Brasil, mas no fim partimos sempre de 1500, não antes nem depois. Isso significa que antes mesmo de falarmos sobre a colonização portuguesa da América do Sul nos séculos 16 ao 19, é preciso problematizar o nosso próprio olhar e a maneira colonizada como escrevemos e principalmente lemos a nossa história. É sempre importante destacar que a escolha de marcos iniciais e finais na história são arbitrários, ou seja, foram escolhidos, selecionados por alguém em algum lugar e em algum tempo. Ninguém dorme medieval e acorda se sentindo moderno. Lembra da cena inicial de Coração Valente, em que o narrador diz que a história é escrita pelos vencedores? Então, essa é uma concepção da história que já indica a existência de um olhar, de uma visão, de uma perspectiva. A história é escrita e narrada por um ponto de vista que pode ser tanto dos vencedores quanto dos vencidos. O próprio filme Coração Valente se entende como uma narrativa histórica contada sob o ponto de vista dos vencidos. Isso levanta questões importantes sobre a subjetividade na escrita da história. Quais vozes são privilegiadas? Quais são silenciadas? Enfim, as possíveis razões que permitiram a Cabral ter mais protagonismo que Luzia na construção de uma história brasileira têm tudo a ver, portanto, com essa escolha do ponto de vista narrativo da história do Brasil. O que para os europeus é narrado como descoberta, para as populações indígenas que restam hoje no Brasil e na América como um todo, é tratado como um evento escatológico, o fim de um mundo. O Oswald de Andrade tem um poeminha que se chama Erro de Português, é onde ele fala que o português chegou na nossa praia, estava um dia de chuva, aí ele vestiu os índios. Se ele tivesse chegado num dia de sol, os índios teriam despido o português. Essa brincadeira do Oswald me animou, depois de muito, muito tempo, lendo, aprendendo sobre poesia e literatura, criar um outro que é Equívoco de Português. O português saiu pensando que estava indo para as Índias. Veio bater com a nau dele aqui nas Américas. Mas como ele pensou que estava indo para as Índias, ele chamou as pessoas que ele encontrou na praia de índios. Tem um erro e um equívoco no caminho. Essa dicotomia na interpretação dos eventos históricos reflete não apenas diferentes perspectivas culturais e sociais, mas também o poder de quem detém a capacidade de contar e perpetuar essas narrativas ao longo do tempo.
a centralidade dada a figuras como Cabral, em detrimento de personagens como Luzia, exemplifica como as histórias são moldadas e perpetuadas conforme os interesses e valores dos narradores dominantes em cada época. Isso é um assunto que costuma gerar bastante polêmica, porque quando se trata de história nacional, ou seja, a história que justifica a existência simbólica de uma nação em termos de povo e território, estamos lidando não só com fontes, mas com uma questão que passa pelo imaginário, pela memória coletiva e pela política. Ou seja, há muita subjetividade envolvida aqui e ela às vezes atrapalha na análise crítica dos eventos, obscurecendo diferentes versões e interpretações dos fatos. A forma como a história nacional é construída pode reforçar certos mitos e narrativas dominantes em detrimento de vozes marginalizadas ou experiências históricas menos valorizadas, o que influencia profundamente a percepção pública e a identidade nacional. O recorte cronológico já é o resultado de algumas dessas subjetividades, pois ignora completamente a história da presença humana nos territórios que hoje correspondem ao Brasil, não considerando, portanto, as diversas populações indígenas que aqui viviam antes da chegada do português. 1500 representa o protagonismo europeu na formação do que viria a ser o Brasil. E isso é uma escolha política que, ao pensar a formação do país e do brasileiro, hierarquizou as influências, privilegiando o homem branco europeu, romantizando e mitificando o indígena e escondendo ou simplesmente apagando o negro. Não é fácil para as pessoas pensar que sua nação foi erguida por meio de um genocídio. A pintura de Pedro Américo oferece uma visão mais amigável do encontro entre europeus e indígenas no início do século XVI. Um tipo de imagem que volta e meia vemos ser retomada. Em 1936, Humberto Mauro reencenou em seu filme O Descobrimento do Brasil tal encontro de forma tão romântica quanto o quadro de Américo. Ambas as representações artísticas refletem uma tendência histórica de romantização e idealização dos eventos coloniais, muitas vezes suavizando ou omitindo as complexidades e conflitos reais entre europeus e os povos indígenas. Essas narrativas visuais não apenas moldam percepções populares sobre a história nacional, mas também perpetuam ideias específicas sobre identidade e legado histórico, influenciando profundamente a forma como as pessoas entendem e interpretam o passado. Então perceba que, antes mesmo de narrar a história do Brasil, é necessário primeiro entender o que é essa tal história, as críticas que podem ser feitas e as leituras sobre o passado que são mais pertinentes com a documentação disponível e com os pressupostos atuais. O nome que nós, historiadores, damos a essa análise da forma como a história foi escrita e reescrita é o que se chama de historiografia. A historiografia é o conjunto de todas as narrativas sobre o passado feita por aqueles que estudaram o passado. A historiografia altera o próprio passado, ela altera a forma de pensar o passado e ela mesma pode ser um objeto de estudo dos historiadores, porque cabe a nós historiadores também estudar como os homens pensavam no passado. A ideia é pensar a história do Brasil, mas também pensar como ela foi sendo pensada desde o século XIX até hoje. Como que os historiadores foram concebendo uma história do Brasil e construindo esse objeto, que é uma construção que se inicia basicamente no século XIX. Outra questão problemática é a própria ideia de Brasil colônia, comum em livros didáticos, mas que enseja em um entendimento anacrônico do passado. Por quê? Porque ao trabalhar com o conceito de Brasil colônia, na verdade estamos nos adiantando. O Brasil não existia até 1822 como um Estado nacional independente, soberano, com uma base territorial razoavelmente definida. Isso não existe antes da independência do Brasil. Entre os séculos XVI e XIX, o que nós acompanhamos, para ser exato, é uma parte da história do Império Português. Brasil colônia, portanto, prevê uma projeção retrospectiva, como se a colônia estivesse se desenvolvendo em direção àquilo que viria a ser o Brasil. Uma história contada de frente para trás, ou seja, que já se sabe o resultado do jogo. O importante é saber que a história da colonização portuguesa nessa parte da América é
ao mesmo tempo, história de Portugal e pré-história do Brasil, ao mesmo tempo. Todas as coisas ao mesmo tempo. Você não entende o Brasil sem a colonização portuguesa. Você reduz o que é o Brasil e deforma a colonização portuguesa pensando que eles vieram aqui para criar uma nação. Todo e qualquer país, e isso não é uma operação ideológica exclusiva do Brasil, fabrica a sua história remontando-a ao passado mais distante possível. Quanto mais antigo for esse passado, mais legitimidade supostamente terá essa história. Assim, tanto o recorte cronológico quanto o título Brasil Colônia respondem a uma questão que muitos esquecem: se a história teria um ponto de vista. E sim, e não só um, mas vários. E é por isso que nossa história começa em 1500 e não com os primeiros agrupamentos humanos no sul do continente. Ao estudarmos, adotamos sempre um ponto de vista, uma vez que é impossível contemplarmos todos os pontos de vista possíveis. Porém, é preciso ter consciência de que as narrativas históricas são construídas sempre a partir de um ou dois pontos de vista. O nosso olhar deve estar preparado para lidar criticamente com isso. A ideia de descobrimento do Brasil parte, portanto, de um ponto de vista. Como eu disse anteriormente, populações indígenas já habitavam a América há bastante tempo antes da chegada do europeu. Ou seja, do ponto de vista dessas populações, a América não foi descoberta. Muitas etnias indígenas remanescentes tratam dessa história com muita dor, como a chegada de um mal que não cessa até hoje. Mas do ponto de vista europeu, sim, a América foi descoberta. É possível fazer essa história do ponto de vista indígena? Sim, mas é muito mais difícil pelas limitações técnicas e políticas. A ideia do descobrimento do Brasil é, portanto, uma ideia sim eurocêntrica. E a história da colonização é uma história essencialmente eurocêntrica, assim como a história da colonização. Não somente porque ela foi pensada do ponto de vista europeu, mas também porque esse é um ponto de vista inevitável, uma vez que os documentos que chegaram até nós são em sua maioria europeus. Não daremos conta jamais de todos os pontos de vista de observação possíveis. Adotamos alguns e manejamos então os desdobramentos, as consequências desse ponto de vista conscientemente. Digo a vocês, não há nenhum motivo, creio eu, para vocês banirem do vocabulário de vocês, dessa formação pretérita de história que vocês tiveram, a palavra descobrimento. Seja o descobrimento da América, seja o descobrimento do Brasil. Sim, mas aí vem aqueles lugares comuns. Não, mas espera aí, descobrimento ou achamento? Isso aí a gente vai discutir na próxima aula. Descobrimento, mas os índios já estavam aqui, eles não descobriram nada. Sim, é um descobrimento do ponto de vista europeu. Essa história tem uma dimensão eurocêntrica, claro. Não é exclusiva, mas é uma das dimensões inescapáveis dessa história. Assim como podemos fazer essa história do ponto de vista de populações nativas, o que é muito mais difícil. Não estamos aqui buscando o mais fácil, assim como não buscaremos o mais difícil pelo simples fato de ser o mais difícil. Estamos aqui exteriorizando a consciência de que existem pontos de observação possíveis, a depender dos quais o objeto muda de figura. A ideia de descobrimento do Brasil é, portanto, uma ideia eurocêntrica. Só que a história da colonização é também uma história eurocêntrica. Ela é uma história fortemente eurocêntrica, não apenas porque ela foi praticada de um ponto de vista eurocêntrico, mas porque esse é um ponto de vista também inevitável. Não é exclusivo, não é único, não é absoluto e não é nem melhor nem pior, mas é necessário. Portanto, pessoal, a ideia de descobrimento do Brasil pode ser perfeitamente desenvolvida partindo-se do pressuposto de que ela faz sentido para os europeus. Qual seria uma ideia equivalente do ponto de vista indígena? Essa é uma questão sem resposta. Por quê? Porque implicaria, então, no domínio de registros que deveriam conter formas equivalentes de pensar, que logo poderiam ser descartadas à medida em que nós nos aprofundássemos na compreensão de uma cultura muito diferente da cultura europeia. Na verdade, de culturas
culturas nativas muito diferentes das culturas europeias. Eis então o drama dessa questão do ponto de vista em história. Porque mesmo que nós relativizemos a observação e que nós busquemos outros olhares com os quais estamos menos familiarizados, seremos obrigados a recorrer a certos dispositivos intelectuais que têm origem, que têm os seus vícios de nascedouro, que funcionam ou podem funcionar bem para algumas culturas, mas não para todas as culturas. A carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, é a única visão que teremos acesso desses primeiros encontros entre os portugueses e os nativos. Claro que esse ponto de vista não é exclusivo, não é único, não é absoluto, mas é necessário. Portanto, a ideia de descobrimento do Brasil pode ser sim perfeitamente desenvolvida, partindo-se do pressuposto de que ela faz sentido para os europeus e que deve ser considerada, obviamente, de maneira crítica. Chegando ao fim desse vídeo, em que falamos sobre algumas questões que devem ser consideradas antes de iniciar o estudo de um período histórico ou de uma nação, como o recorte e as nomenclaturas utilizadas, devemos ter ciência da existência do anacronismo para que o nosso olhar para o passado seja o mais responsável possível e que toda história parte de um ponto de vista e que o nosso papel é olhar de forma crítica para como esse ponto de vista foi construído. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar em suas redes sociais, assim você estará ajudando o nosso projeto a crescer e a alcançar cada vez mais pessoas. Fique ligado em nossas redes sociais para saber das novidades da nossa equipe. E qualquer dúvida sobre o conteúdo, sugestão ou complemento, fique à vontade para comentar aqui embaixo. As referências usadas estarão na descrição desse vídeo. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até o próximo vídeo.